Estamos no capítulo 14 da carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, os dons de línguas e de profecia. Capítulo 14, versículo 1 a 40. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citária, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falasse ao ar. Versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Versículo 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que falo. Eu que fala será bárbaro para mim. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Isaías 28:11. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Versículo 25. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se
sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Versículo 37. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Versículo 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Terminamos aqui o capítulo 14 de 1 Coríntios, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida, revisada. Joinha e compartilhe com quem você conhece, que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida, para edificação ou para a salvação.